O ano de 2020 foi um completo caos. Tivemos a pandemia causada pela Covid-19, incêndios florestais que desmataram milhões de hectares e dizimaram centenas de espécies de animais. Isso tudo sem contar com terremotos, enchentes e vendavais que assolaram nosso planeta. Apesar de tudo isso parecer realmente horrível, nós tivemos o pior ano de todos há algumas centenas de anos atrás. E ele foi até mesmo pior do que 2020. Acredite, mas para encontrarmos este ano, precisamos retroceder 1500 anos na história. O ano em que o verão nunca veio. Imagine você acordar pela manhã no ano de 536, abrir as cortinas e está tudo escuro. Você corre para o relógio para ver se não despertou no meio da madrugada, mas já são 9 da manhã e lá fora segue uma noite escura e, para piorar, o calor do verão foi substituído por um frio intenso. O frio acabou causando a morte das plantações e por isso centenas de pessoas morreram de fome neste ano. Para piorar, o sol havia desaparecido e uma névoa intensa havia se instalado, deixando os moradores cada vez mais assustados. Pessoas mais sensatas com certeza acreditariam que o mundo estava acabando por conta de uma praga jogada pelos deuses para acabar com a humanidade, e que nada poderia ficar pior. Mas pasmem, sempre piora. Diversos relatos da época feitos por Procópio de Casareia e por Cassiodoro afirmam a falta de luz solar no ano de 536, que deixou os moradores com fome completamente perdidos com a passagem do tempo. Outros relatos afirmaram que esse período durou aproximadamente 18 meses, com as estações completamente misturadas e o inverno intenso. O mundo encontrou um tipo de eclipse solar constante e os moradores recebiam apenas 3 horas de claridade por dia. E note que eu disse claridade e não luz solar direta. Algo de muito estranho acontecia no mundo. Mas afinal, o que estaria acontecendo com o mundo para o céu ficar desta forma? A explicação veio 1000 anos depois. Apenas no ano de 2018, os cientistas da Universidade do Maine conseguiram determinar o porquê do escurecimento do céu no ano de 536. Durante uma análise do céu da Suíça, os pesquisadores encontraram partículas de vidro vulcânico introduzido no gelo. Portanto, o que causou um ano sem verão foi uma grande explosão vulcânica. Os geocientistas determinaram que a erupção aconteceu na Islândia, mas alguns outros pesquisadores determinaram a erupção na América Central. Independente da sua origem, ela foi tão forte que suas cinzas deixaram o céu coberto por cerca de 18 meses, quase sem possibilidade de luz solar. Outros estudos dos anos 1990 determinaram que o inverno dos anos 536 foi um dos mais frios que a Terra já experimentou. E isso foi possível de visualizar graças ao crescimento incomum das árvores, que ficaram com os seus anéis centrais bem menores do que o normal. Felizmente, graças às geleiras, conseguimos ver que o inverno foi o mais frio em 2000 anos. E que tudo isso foi provocado pela erupção. Como já era esperado na época, as pessoas simplesmente não sabiam o motivo para que o céu tivesse escurecido de uma hora para outra. E isso só foi descoberto centenas de anos depois. Mas você deve estar perguntando por que o sol não conseguia penetrar a cinza? Afinal, quando fazemos um churrasco, ela não parece ser tão fina? A composição da cinza vulcânica. Quando o vulcão entra em erupção, ele libera finas partículas de cinza para a atmosfera, que se espalham conforme o vento for se movimentando. Mas como que a cinza é tão fina e ainda assim deixou o céu escuro por 18 meses? Isso se deve à composição da cinza, que quando se unem com a água na atmosfera, formam ácido sulfúrico. Formam como se fosse uma barreira contra a luz solar, refletindo boa parte da radiação solar que chega na Terra. Nesse período, as temperaturas da Terra ficaram entre 16 e menos 15 graus Celsius. Por isso foi tão difícil para os habitantes se alimentarem e cultivarem qualquer tipo de alimento, não apenas pela falta de sol, mas pelo frio extremo. E não foi apenas a falta de produtos que assolou os habitantes, pois em áreas onde o verão era conhecido e muito popular entre os moradores, como na China, o sol não se fez presente e deixou as pessoas extremamente apavoradas.
A falta de sol causou nevadas em pleno verão. Por isso é muito comum encontrar relatos em livros antigos de escritores que acreditavam que o fim do mundo havia chegado, e não é para menos que acreditavam nisso. Infelizmente, os efeitos das cinzas vulcânicas não permaneceram apenas no ano de 536, mas alguns países relataram mudanças tanto climáticas quanto físicas. Por isso, seca, fome e desamparo foi registrado por pelo menos mais 3 anos na Terra. As maiores consequências da erupção. Como já citamos anteriormente, tivemos fome, secas e muita morte nos anos seguintes, e por isso as classes mais pobres e desvalorizadas da época acabaram se revoltando contra os seus senhores. Por isso foi um período marcado por muitas guerras. Como já era de se esperar, os alimentos estavam extremamente caros, e os moradores, morrendo de fome, estavam saqueando, queimando casas e fazendo o possível e o impossível para conseguir comida para as suas famílias. Por conta da terrível necessidade de trazer comida para suas vilas, os moradores começaram a enterrar o seu ouro como uma oferenda para os deuses, já que a falta de produção era um castigo enviado dos céus. Esse ouro só foi encontrado por escavadores centenas de anos depois e foi mais uma peça para a história do pior ano que a Terra já viveu. Esse período também serviu para moldar o conhecimento dos habitantes sobre as mitologias nórdicas e vikings, deixando as impressões diferentes sobre o que era conhecido até então. Moldou-se a mitologia de forma tão concreta que as histórias vikings mostravam algo chamado de Grande Inverno, onde os moradores enfrentaram 3 invernos consecutivos. É incrível ver o quanto as coisas escritas se conectam perfeitamente com o que foi descoberto pelos cientistas ao longo dos anos. A história sobre o Grande Inverno termina com Ragnarok, que nada mais é do que uma batalha entre os deuses que culmina na destruição completa da Terra. Depois do fim desta batalha, o planeta passa por um período de renascimento, mas você deve saber disso se é fã dos filmes da Marvel. Contudo, soube-se depois que as histórias sobre o Grande Inverno não existiam antes do século X. Portanto, acredita que a criação do Ragnarok teve uma inspiração no ano de 536, mas que não foi escrito no mesmo período. Apesar do ano 536 ter sido considerado o pior que a Terra já viveu, ainda assim devemos levar em consideração o quanto 2020 foi um ano difícil e de recriação para as muitas pessoas. Ademais, deixamos o fim deste vídeo para reflexão sobre o que já vivemos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até a próxima, galera, aqui do canal Universo Oculto.